Então a gente fecha agora os clubes da Série A com Vitória, tá? Vitória que foi campeão baiano, mas fez uma primeira fase horrorosa na Copa do Nordeste, tá? Na Copa do Brasil consegue caminhar até a terceira fase e termina o brasileiro com um 11º lugar. Fred, Depois de uma deixa eu só fazer uma leve correção, porque eu acho que estou um pouquinho injusto. Ele estava no grupo que foi o grupo que somou mais pontos, né? Só para explicar. Sim. Ele sobraria talvez no outro grupo, mas também nunca sabe. Mas né? eu sempre discordo desse negócio de um grupo, do outro. Ele eu tem que ser comparado com o grupo dele e tal. Mas enfim, não acho que foi também horroroso, não. Vitória. Horroroso foi, não. Eu acho que foi horroroso. Não classificou, né, pô? Ele estava no grupo que somou mais pontos, mas esse grupo também foi o que pegou adversários mais acessíveis. Exatamente. Não à toa somou mais pontos. Então, não acho que isso é uma muleta que caiba muito, não. E aí, na Série A, né, depois de um início horroroso, Carpini chega e conduz o Vitória a uma permanência espetacular, com vaga na Sul-Americana, e em algum momento ali fez conta de ultrapassar o Bahia e ganhar a vaga na Libertadores. Tá? É o pior aproveitamento dos 7 clubes que a gente está debatendo, mas justificado porque jogou o campeonato mais difícil de todos, né? Que é o campeonato quando você está ali pela sobrevivência, então você vai perder muito, você de fato vai ter um número de derrotas muito maior, são 23 derrotas, é o time que mais perdeu dos 7 que a gente debate aqui, tá? São 23 derrotas, 12 empates e 26 vitórias, né? Um saldo positivo apenas de 11 gols, né? Fez 82 e tomou 71. Arthur, eu até já dei um spoiler, eu já falei. Para mim, o ano do Vitória passa a borracha na Copa do Nordeste e ele termina de bom a excelente, porque bom era ficar na Série A. Só isso já seria bom. Perder-se a final do Nordeste ainda, Fred, pela questão ali do regulamento, né? Porque não foi nem uma campanha ruim. Pelo Baiano, poderia ter sido o terceiro lugar do Baiano, mesmo a campanha da Copa do Nordeste, caído rápido na Copa do Brasil, mas se fica na Série A, o ano é bom. E o Vitória foi além disso, né? O Vitória conquista um baiano heróico e histórico até. O Vitória, ele vai além da permanência e consegue uma vaga num torneio internacional. Então, Arthur, eu faço a pergunta, mas já deixo o meu voto. Eu acho que o Vitória vai de bom a excelente, tá? E aí eu já vou fazer também uma ponderação. Os caras disseram que o ano do Vitória foi melhor do que o do Bahia. Não foi. Quem vai para a Libertadores vai ser sempre melhor. Está em ordem, tá? É muito claro, a ordem dos fatores não muda, não. Tirando o Santa Cruz que a gente colocou na abertura, os outros é a ordem, é o que cada um podia fazer e conseguiu, além. Então, em Fortaleza teve o melhor ano, Bahia, queira ou não, consegue uma vaga na Libertadores, Meio Atranco e Barrancos é o segundo melhor ano. Mas a gente está fazendo uma avaliação dentro dos parâmetros de cada clube. E para mim o Vitória é de bom a excelente, mas eu queria, Arthur, a tua análise. Eu concordo, Fred. Eu acho que o ano do Vitória fica ali entre o bom e o excelente. Como eu falei, eu acho que a campanha na Copa do Nordeste é a parte negativa do ano do Vitória. Eu não consigo passar pano ali por essa eliminação na primeira fase. O Vitória entrava como a equipe favorita e que deveria ter conseguido essa vaga. Mas quando você pega o contexto como um todo, não tem como você não colocar que o ano foi extremamente positivo, né? O Vitória ele voltou a ser campeão baiano depois de anos até que ele não jogava final. E aí nesse começo de ano... Exatamente, não ficava entre os 4, pô. Não ficava entre os 4. Exatamente, ele consegue o título, ele faz grandes partidas ali contra o Bahia. E o ponto principal, que é a campanha que o Vitória consegue ter de recuperação no Campeonato Brasileiro, ele termina o segundo turno na 6ª colocação, né? É 11º. Como você falou, se ele tivesse conseguido aquela vitória ali contra o Corinthians, que ele teve a oportunidade para isso, tem um gol que o Mosquito perde cara a cara ali, que ele poderia ter conseguido vencer o Corinthians, e aí entraria completamente nessa disputa por vaga na pré-Libertadores. Mas enfim, em resumo, o Vitória fez um ano, para mim, fica entre o bom e o excelente, uma recuperação muito importante, e talvez até esse sentimento da gente seja muito pela recuperação. Se o Vitória tivesse feito o primeiro turno igual ao do segundo turno
invertido os turnos, vamos dizer assim. Sim. Talvez a sensação que aí da teria gente aqui frustração, não seria tão aí positiva, teria. exatamente. Mas pelo fato de ter terminado tão bem o campeonato, isso também influencia para a gente jogar para cima a régua, mas é justo sim essa avaliação. Alguém discorda dessa avaliação otimista, positiva em relação ao ano do Não. Vitória? Esse segundo turno do Vitória, para mim, é algo emblemático mesmo, assim. O que o Carpini fez e, pô, a gente falou muito isso no começo da Série A, que, meu amigo, com esse elenco vai ser difícil. A gente chegou a falar muitas vezes, talvez vai ficar na balada de Cuiabá, Atlético Goianiense, e conseguiu fazer um segundo turno, assim, Alejandro, Arcanjo, enfim, vários jogadores cresceram no segundo turno, assim, com destaques mesmo, assim, a defesa melhorou muito do Vitória ali na reta final. Então, para mim, merecidamente, aí tá entre o bom e o excelente. Alguém mais se posiciona ou todos de acordo, né? Imagino todos de acordo. O que eu tinha falado naquela hora acabou ficando talvez. Estava fazendo a pergunta para Arthur, dizendo que o ano do Vitória foi quase todo bom. A própria Copa do Nordeste cai na primeira fase, mas cai dentro daquele regulamento. Porque Minhoca já tinha acabado de falar sobre isso. Foi por isso que então era só reforçando mesmo aquele regulamento sui generis da Copa do Nordeste de tipo. Num grupo, mas eu discordo, Cássio, porque ele fez menos pontos do que um time de Série C que se classificou. Mas a campanha não foi ruim. O que eu tô falando assim é muito mais do regulamento do que outra coisa. Assim, a campanha não foi ruim. Poderia ter feito mais, poderia. Tanto que é na primeira fase. E querendo ou não, passam 4 de 8. Veja, passam 4 de 8. Ele ficou assim, ele não conseguiu entrar num G4 que é bem acessível. Mas só dizendo que tem uma ressalva ali, e se dissipou rapidamente porque a Copa do Nordeste é basicamente paralela ao Campeonato Estadual. Fez menos pontos que o Botafogo da Paraíba enfrentando os mesmos adversários que o Botafogo. Mas na última rodada, por exemplo, o Botafogo pega o Bahia Juniores. Sim. Não é assim não, pô. É um e ele fato, pega o 13 também. Sim, eu sei, mas ele pega o 13 também e Champions League, Fred. Assim, não tem comparação não. É assim, o Bahia mandou o Sub-20 e foi goleado. O Bahia que não ter perdido um jogo. Então, assim, mas todos já tinha deixado a Copa do Nordeste. Só para dizer assim, o Botafogo passa vencendo o Bahia, assim, num jogo que em situações normais, assim, era normal, porque o Bahia estava classificado. O Bahia tinha o direito de poupar o time. Mas, assim, se o Bahia precisasse de pontos, não sei se o Botafogo teria só mais esses pontos, não. E isso foi dissipado logo pelo estadual. E o estadual do Vitória foi muito seguro contra o Bahia. Os Bavis, assim, vendendo caro. Como se diz a remontada da final é muito grande. Então, assim, a questão é que larga no brasileiro mal, mas pelo menos, e acho que isso vai fazer diferença lá, já que está voltando tanto com o técnico como com o dirigente também, do Vitória, do mau início do brasileiro, de não ter abraçado tanto aquela causa. O Vitória largou um pouco a mão, disse, meu irmão, isso aqui não vai dar não. Então, assim, e era necessário. Na verdade, demorou para fazer isso. Mas quando chegou ali, viu que não ia dar aquele início como Rafael, claudicante. Aquele início, Rafael gosta da palavra difícil, aquele início claudicante ali do tá aí porque ele sabe que é verdade, do Vitória no primeiro turno, poderia ter tido uma insistência maior por aquele time que foi campeão da Série B, por toda aquela questão, mas até nisso teve um trabalho de direção, de entendimento da remontagem. E acabou faz um segundo turno excepcional, termina no ano. Então, assim, o ano do Vitória é de bom para excelente e dentro do que cabia ao Vitória. Eu acho que para o que cabia ao Vitória, eu acho que o Vitória talvez tenha ido além. Porque ganhar o título baiano, o Vitória sempre vai ser um dos favoritos ao título baiano, naturalmente. Mas numa volta à primeira divisão, com outro time botando mais de 100 milhões em reforços, assim, enfim, já na primeira divisão, mais estruturado, já seria uma situação mais difícil de ganhar. Não vinha nem pegando nem semifinal, na verdade. Tem que lembrar isso. Vitória passou 5 anos sem pegar semifinal do Campeonato Baiano. E no Brasileiro a permanência já seria boa. E no fim das contas o time quase pega G10 ainda. Por um triz ainda. Termina... isso mesmo. Os pontos críticos, Maestro, desse momento mais complicado do Vitória nessa temporada, eu acho que até um dilema que muitos clubes vivem, que é a questão da gratidão por atletas que conseguiram o título de uma divisão inferior, um treinador que às vezes se apega a esses atletas em um modelo de jogo, e aí nesse momento ali, o início do Brasileiro, o Vitória claudicou, passou por alguns momentos complicados, até que o Fábio Mota...
Fábio Mota como uma das principais personalidades, né, do Vitória no ano, junto com o Carpini, a gente vai falar depois, né, sobre direção e tal, percebeu e conseguiu recalcular a rota a tempo, a ponto do Vitória fazer, de fato, um segundo turno espetacular, e se tivesse mais campeonato, talvez até conseguir alcançar um objetivo maior, mas esse momento complicado foi justamente, talvez, por essa questão, né, de ter dificuldade de dar adeus a algum modelo, alguns jogadores, e aí quando o Vitória fez isso, né, se desligando de Dudu, de Rodrigo Andrade, trazendo um treinador com a nova filosofia também de trabalho, de modelo de jogo, foi aí que o Vitória passou a crescer, mas é até complicado você fazer isso tudo, porque não só o fato do Vitória ter sido campeão da Série B do ano passado, era também um campeonato que o Vitória não jogava há muito tempo, né? O Vitória jogou o último campeonato brasileiro de Série A antes disso, em 2018, né? Então já era bastante tempo, mas conseguiu recalcular a rota a tempo e eu concordo. Acho que o ano do Vitória é de bom para excelente mesmo. Arthur, dentro desse ano, tá? Eu acho muito difícil essa escolha agora do grande jogo do Vitória. Porque é um ano que você tem dois eixos aí. A virada espetacular sobre o Bahia no primeiro jogo da final, que se confirma com o título. Eu digo, aí vem junto, do mesmo jeito que eu falei que vem naquele pior jogo do Bahia, agora também vem a soma do empate na Fonte Nova de conquistar o título. É muito forte, larga como favorito. Mas nessa emblemática reação, o 2-0 contra o Palmeiras e aquele jogo antológico lá da Arena da Baixada, eu fico dividido, viu? Eu fico Muito dividido. difícil. É muito difícil essa escolha, porque eu até separei, Fred, para colocar 3 jogos aqui que representam 3 momentos diferentes, né, da temporada. O 3-2 ali da parte do Baiano, né, o Vitória de Léo Condé, que funcionava muito bem nos Isso. Bavis, e aqui, como você falou, traz o título junto, querendo ou não, porque foi a partida que definiu. Esse 2-0 com o Palmeiras, que é um jogo importantíssimo de recuperação do Vitória. O Vitória termina o primeiro turno com uma oscilação, já com Carpini. E esse 2-0 contra o Palmeiras, fora de casa, é onde começa realmente a reação do segundo turno ali, para a equipe ter o segundo turno que teve. E a vitória contra o Atlético Paranaense, que é já pegando a reta final do Vitória, né? O Vitória que É termina quase que o jogo da muito bem. permanência, né? Isso, eu pensei em colocar também o jogo do Criciúma, mas que de fato foi talvez o jogo do Fico, mas eu acho que o sentimento desse jogo do Atlético ele é mais forte. É maior. A Esse jogo do Atlético é importância. muito grande pra história, pô. Eu inclusive voto nele, porque tem muita coisa aqui de contexto, né, nessa partida. Você tem aquela campanha que o Atlético fez do pacto e tudo mais, foi o recorde de público da Arena da Baixada com o Atlético Paranaense, aí o Vitória vai lá, que o vence. Vitória coloca quando ganha, porra. Na casa do senhor não exatamente. Pelo amor de Deus, bicho. Exatamente. Aquilo ali a turma pensou em 10 minutos, pô. Aquilo, tipo, não é que no dia seguinte, agora lembrou daquela mãe, meu irmão. O jogo tava quente ainda, esse vídeo já tava no ar, pô. Ali a sacada Se foi tivesse muito o prêmio de melhor postagem, seria aquela. Não, foi muito sagaz, seria, pô. A resposta foi muito rápida, pô. Aquela é a postagem do ano, isso eu não tenho a menor dúvida. Então eu tenho a sensação de que esse é o jogo que vai ficar marcado, sabe? Na dividida, eu ainda ficaria entre esse jogo e o do Bavi, porque querendo Eu ou não, também. título Eu fica tô marcado na dividido, história. viu? Eu tô dividido. Mas o meu voto vai nesse do Atlético, porque também por um ponto. Eu acho que aí é o melhor Vitória da temporada. É o momento que o Vitória tá melhor. Eu tô quase indo com o que Arthur falou, mas eu confesso que eu tô ainda não tenho. Eu acho que Palmeiras, primeiro, a vitória sobre o Palmeiras é muito grande. São 3 ótimas vitórias que o Vitória. A gente tava alguns momentos, parecia que a lista estava tendo que ter um nome para completar, né? Nesse caso, não. Nesse caso, são realmente 3 vitórias assim. São 3 resultados muito bons. Mas acho que Palmeiras 0, Vitória 2. Ele fica em terceiro lugar. A do Vitória do Atlético Paranaense, meu irmão, naquela altura do campeonato. No fim das contas, rebaixou o Atlético esse resultado. E o Vitória, que era um jogo que podia complicar o Vitória, aí vai vir um jogo de afirmação, é muito grande também. Mas eu vou, apesar disso, eu vou no Bavi. Porque numa sequência de fatos, talvez até que ponto o Vitória do brasileiro, porque tem a influência do Vitória ter sido campeão estadual, de tirar um peso
do jejum local, e é uma vitória, tipo, esse 3-2, é como o Pedro já falou, até já descreveu esse jogo. Você olha um placar desse, um Bavi, 3-2, você já, pô, foi movimentado, mas o contexto é muito pior, é uma final de campeonato, de virada, é o jogo de ida que já ia matar o campeonato, é matar o campeonato de um time que não ganhava desde quando, meu Deus? Era desde 17, né? 17. Desde 2017. Então, era muito importante para o Vitória, inclusive vinha do título da Série B, de afirmar, de ter todo, pegar o rival mais rico, no momento mais rico que o Bahia já teve. Eu voto 3 Bahia, mas consciente de que CAP 1, Vitória 2 está ali no retrovisor, porque essa vitória, aquele momento ali foi muito grande também. Eu vou Essa dizer dúvida aí é muito grande. É muito grande, é muito grande. Eu fico muito dividido entre os dois. Tá. Eu respondi, Fred, porque a gente a gente não tem um muro aqui. Mas se não fosse da nossa cultura, para mim era empate. Mas depois de 10 anos dá para dizer, não vai ter empate, não vai ter empate. Mas porque caberia aí, viu? Eu vou dizer um dos motivos que está me fazendo, nesse momento do programa, ir para Vitória 3, Bahia 2. Que eu estou pensando na escolha lá do final, tá? E eu acho que esse Vitória 3, Bahia 2, ele tem potencial para entrar entre os 3 grandes jogos do Nordeste na temporada. E assim, quando eu falo grande jogo, não é o jogo em si, é 3 grandes resultados do Nordeste na temporada. 3 grandes jogos de peso. Talvez seja mais fácil do que a vitória sobre o Atlético Paranaense na Arena, né? Lá em Curitiba. Até porque, Fred, se for pegar jogo, talvez o Vitória tenha jogado melhor no jogo contra o Atlético. Mas o porquê, até trazendo aqui rapidinho, por que o meu voto é no Bavi? Meu irmão, o Vitória chega nessa fase do campeonato, depois de anos sem disputar, 10 minutos antes do jogo acabar, o Vitória estava perdendo o jogo para o seu principal rival, e de repente uma reviravolta acontece e o torcedor sai de alma lavada com uma vitória. A virada é na última bola do jogo, né? Assim, só na última bola do jogo. E 5 minutos antes desse gol da vitória, o Vitória estava perdendo o jogo. Ou seja, em 5 minutos, uma remontada completa. Acho que, para mim, eu não fico nem tanto nessa do retrovisor, não, viu? Eu acho que essa vitória do Bavi, para mim, foi muito grande. Até porque a atuação a gente vai analisar no próximo, né? Mas como resultado, eu acho que esse aí, indiscutivelmente, foi muito grande. Eu acho disputado, mas eu acho que no final das contas é o Bavi. É o Bavi. É porque ele simboliza um outro Vitória. O Vitória que fracassou, mas é o Bavi. Aquele momento ficou para a história. Eu queria citar rapidamente, eu acho que até, assim, perdeu fácil, né, o Palmeiras e Vitória. Mas eu acho que foi a vitória mais inesperada. Eu não achei esse jogo. E eu lembro que quando eu recebi a informação, eu falei, não, Vitória no gol de 2-0 do Palmeiras lá, pô. Porque a turma passa mal lá na Allianz Parque, assim, quem vai jogar lá tem muita dificuldade. Então, assim, foi talvez o resultado mais inesperado. Mas, assim, em termos de contexto, que é o que o torcedor vai guardar, eu acho que esse do Bavi eu queria uma vitória dessa nesse cenário aí. Que é Sob dificuldade rival... no Allianz Parque, fale por você, viu? Mas esse do Bavi é clássico, pô, sabe assim? O contexto... Tá todo mundo falando bem do seu rival, sabe? Que vai ganhar tudo e não sei o quê. Aí você consegue uma virada dessa, sabe assim, num piscado no finalzinho do jogo. É absurdo. Vamos então, Arthur, para melhor. Esse aí eu não precisei nem do chat, porque o próprio chat já tinha também se manifestado aqui em relação ao 3-2, né? E porque eu acho que foi tão dividido ali, né? Que acho que o próprio Arthur também assinaria. Não, qualquer um dos dois aí tá muito bem representado. Vamos para essa melhor atuação, que tem a repetição dessa reviravolta, tá? O 4-2 do Atlético. Na verdade, Fred, para mim a melhor atuação aqui, o 3-2, não é o da final, é o da primeira fase do Baiano. Eu acho que o Vitória ele é mais soberano nesse jogo do que no da final, inclusive. Exatamente. O da final é o resultado. Ali o Vitória consegue a vitória, mas na reta final, mas o Bahia, assim, dominou parte do jogo ali. Então vamos lá. O Baiano, o da primeira fase, tá? O 4-2 contra o Atlético Mineiro e o 2-0 sobre o Fortaleza. Esses dois no Brasileiro. O jogo do Palmeiras não entra realmente nesses 3 aí.
Porque foi um jogo de sobrevivência, né? De sobrevivência. Inclusive, Foi. por esse motivo, eu acho que o 2-0 no Fortaleza é muito seguro. É uma vitória muito... Eu também acho. Seria É o meu voto. o meu caminho. É o voto, né, Arthur? Isso. Justamente pelo que você acabou de falar em relação ao jogo do Palmeiras. O Palmeiras ali sobreviveu. E esse jogo não foi sobrevivência, não. Esse jogo, vitória, assim... E aí é o retrato do teve as Vitória ações que a do gente jogo. precisava. A gente precisava contemplar o Vitória de Carpini também, né? Obviamente, né? Que é o grande Vitória do ano. Isso. Inclusive, Fred, quando eu fui montar aqui essa do Vitória, foi completamente diferente do Santa, que se no Santa eu tive que forçar alguns jogos, alguns nomes para entrar, no Vitória eu fiz uma lista basicamente para todos os critérios aqui com 5, 6 opções e depois tive que filtrar para chegar em 3 nomes. E aí até mandando um abraço aí para Ramon Cerqueira, que está lá no nosso grupo do Clube 45, eu falei com ele para pegar também a opinião dele. E a gente ficou muito na dúvida entre o 3-2 da primeira fase do Baiano, que foi uma partida muito boa do Vitória, foi o primeiro Bavi ali, que era inclusive uma expectativa do Bahia atropelar o Vitória, porque o Bahia estava numa fase excelente ali começando o ano, era equipe a ser batida, e o Vitória não tinha começado o ano bem, né? O Vitória não estava bem naquele momento. Foi um surpreendente ali, e o Vitória foi completamente dominante no jogo. Mas para mim é o 2-0 com Fortaleza, porque representa realmente o ápice técnico do Vitória na temporada. Esse Vitória que venceu 3-2 de 3-2 o Baiano, no Baiano da primeira fase, por exemplo, você tinha jogadores super importantes que nem estavam ainda no time ou que eram reservas. Você tinha Lucas Esteves, por exemplo, ele não era titular, era PK o titular, sabe? Então, mostra como não era o melhor Vitória que a gente viu em 2024. O melhor Vitória que a gente viu em 2024, para mim, é o que ganhou de 2-0 do Fortaleza. É um Vitória que faz o retorno de sexto colocado, é um Vitória que enfrenta um Fortaleza que a gente já analisou aqui, nem precisa chover no molhado, da grande temporada que o Fortaleza fez e que vence com enorme segurança dentro de casa. Um jogo até festivo, assim, né? Também a torcida encheu para comemorar, exaltar essa grande campanha. Então, para mim, facilmente aí esse 2-0 com Fortaleza. Então, vamos para os piores jogos que ficam, né? A pior derrota e a pior atuação do Vitória na temporada, tá? Pior derrota. A gente vai lá para a Copa do Nordeste com uma derrota por 2-0 para o Juazeirense fora de casa, tá? A derrota para o Atlético Goianiense dentro de casa no Brasileiro e a derrota para o Grêmio no Brasileiro, tá? No Adalto tudo é perdoado, tá, Arthur? Eu quis colocar, Fred, essa derrota aqui para simbolizar o que talvez tenha sido o maior fracasso do Vitória no ano, que foi a eliminação da Copa do Nordeste. E esse jogo, querendo ou não, é o que melhor representa isso, né? Que é essa derrota contra a Juazeirense. Mas não disputa. Para mim é disparado o 2-0 pro Atlético Goianiense no Barradão. É disparado. Essa derrota aí pro Atlético Goianiense no Barradão foi, assim... Caímos, né? Exatamente. Todo torcedor do Vitória deve ter saído do Barradão dizendo, fudeu. Não tem como. Ela vai ficando pior com o tempo, né? Assim, à medida que o Atlético Goianiense vai despencando na tabela, aí esse resultado vai consumindo ainda mais. Total, assim, era um Vitória que o torcedor não conseguia ter esperanças. Eu acho que a gente fez esse programa, eu, Minhoca e Fábio, e a gente chegava a falar em, já era, assim, não tem o que fazer. Eu não lembro se Carpini, eu acho que não, Carpini não tinha chegado, acho que Carpini estreia no jogo seguinte a esse. Mas eu acho que esse jogo foi o que derrubou Condé, salvo engano. Não sei se eu tô confundindo. Mas enfim, foi uma partida muito ruim do Vitória e o sentimento, o impacto dela foi disparado assim, a mais forte, então não tem como pensar diferente. E a pior atuação? A pior atuação para mim, Fred, eu fico muito na dúvida entre duas atuações. A primeira que eu coloquei aqui, que é o 1-1 com o Náutico na Copa do Nordeste. Vale lembrar que esse Náutico aqui era o Náutico time B. Alan Al, né? O B, exatamente, mandou o B. O Náutico mandou um time reserva pro Barradão. O Náutico tava vencendo o jogo até basicamente o último lance ali, que tem um gol de fora da área de Daniel Júnior. Não, chute fora da área, exatamente. Um chute fora da área. Então, assim, falha do goleiro, segundo muita gente. Foi falha do goleiro. Muito, muito fraca essa atuação. A do Cruzeiro, que para mim foi disparadamente a pior atuação do Vitória na Série A. Esse jogo contra o Cruzeiro, que tem esse 3-1 aí, o Vitória chega a estar
empatando o jogo, podendo reagir. Não sei se ele chega a empatar ou fica 2-1, enfim. Mas o Cruzeiro entregou um gol. Foi um gol contra, assim, grotesco de Lucas Silva. E o Vitória não teve nenhuma chance nesse jogo. O Vitória basicamente não jogou, não se viu em campo. Eu fico muito na dúvida entre esses dois. Eu acho que, assim, se você for analisar apenas a questão técnica, para mim a pior é contra o Náutico, porque enfrentou um adversário muito inferior, sabe? E você não conseguiu disputar nada assim. E aí talvez eu acho simbolize, tem a simbologia da Copa do Nordeste que se debateu no jogo da derrota para o Juazeirense, né? Exatamente. Eu fico na dúvida entre os dois, mas eu vou colocar esse do Vitória e Náutico pelo nível do adversário. Eu vou com esse. Eu vou com esse, até porque é aquilo por dois motivos, né? E, obviamente o resultado é terrível, o contexto do jogo é pior do que o resultado, porque o resultado foi um achado no final, como falado aqui, né? No gol de fora da área, né? Que uma bola muito arqueada ainda, tá? Foi o 47. A bola foi aquela bola arqueada, tal, não foi nem aquela bola tão reta. Falados. Além de ser os reservas do Náutico, só o Wagner jogou aquele jogo. O Vitória não fez nada. Nada, assim, era inacreditável. Como o Náutico era reserva, o Náutico nem tinha capacidade de atacar tanto o Vitória para jogar bem. Não foi nada disso. O Náutico ficou recuado e o Vitória não conseguia fazer nada. Não chegava nem perto de ter uma chance de gol pro Vitória até esse chute de fora da área que o goleiro falhou. É muito fraco. Então a gente foi a representação do pior Vitória da temporada. É isso. É perfeito, Arthur. É uma boa definição. E a gente vem agora, tá? Para a escolha do melhor jogador, Arthur. Para a escolha do segundo melhor, na verdade. Vamos lá, era isso que eu ia dizer. Vamos lá, era isso que eu ia dizer. Tem uma disputa aí. Tem uma disputa. Eu já sei que Cássio não quer disputa, porque entrou para a história. Cássio já respeita. Tu acabou, Fred, de perder a tua grande aposta. Se tu apostou, botasse um all-in aí. Tu botasse um all-in aí, tu acabou de perder. Meu porque voto assim é Pequeno Matheus. Ah, tá. Porque eu tava certo que você ia. Fechado, não, veja, a artilharia da Alejandro eu respeito. É uma artilharia do Clausura, viu? Na apertura ele passou em branco, mas foi a artilharia do Clausura do brasileiro. Já Pequeno Matheus, porra, deu trabalho demais, meu irmão. E Alejandro demorou para cair nas graças do Maestro. Exatamente. Pequeno Matheus foi muito mais regular no campeonato. Não, foi, pô. É Mateuzinho. Mateuzinho. Eu acho que assim, Alejandro ele faz um segundo turno que talvez o nível técnico de segundo turno de Alejandro seja um pico maior do que Mateuzinho na temporada. Mas vale lembrar que Alejandro chegou a ser muito contestado no começo da temporada. Alejandro chegou até na própria Série A pegar banco para Janderson em determinado momento. Alejandro só foi começar a despontar mesmo na Série A partir da 14ª rodada. E eu era um cara que sempre defendia ele, mesmo quando não estava fazendo gols. Mas assim, oscilou bastante, enquanto o Mateuzinho foi um cara muito mais constante. Destaque do Vitória desde o começo do ano. Sempre jogando muito bem, sendo um cara criativo, pensador ali no meio campo. Mas também vale a menção positiva aqui a Lucas Esteves, que foi extremamente regular e fez uma Série A muito positiva. Carlos Júnior fala isso agorinha, tá? Foi nota 7 da primeira à última rodada, né? Tanto ele cita, né, que M30 Mateuzinhos e WL Wagner certamente, né? Wagner oscilaram um pouco, né? Wagner Leonardo. Isso. Eu não coloquei Wagner Leonardo, fiquei muito na dúvida aqui de quem é que eu ia colocar, se eu ia colocar Wagner Leonardo nessa lista, mas eu acho que ele fez uma temporada boa, mas não no patamar desses três. Eu achei que esses três ficaram um pouquinho acima da temporada de Wagner Leonardo. Eu concordo, viu? É claro que Wagner Leonardo é até um símbolo, né, desse Vitória, vencedor dos últimos 2 anos, mas você tem aí um jogador, como foi falado aqui, extremamente estável, né, o campeonato inteiro, e aí você tem o artilheiro do campeonato e Mateuzinho, que é um grande jogador, e a escolha aí ela é natural. Para a categoria de pior jogador, eu pergunto o seguinte, Arthur: Luan conta?
Eu não tinha colocado ele. Exatamente, vê só. Vamos falar aqui o bastidor. Exato, é por isso que eu tô falando. Luan Ó, conta. eu acho que conta. Ele É jogador. Luan tem que existir. Fred, eu acho que Luan tem que existir. Ou como É o pior jogador, jogador, ou como o maior erro do ano. Assim, não dá pra ignorar o Não, que o ele tá com Vitória... o maior erro ali. Eu Tá com o coloquei ele maior como erro, opção do é. maior erro. Então, ele tem que ser ele tem que ser lembrado. Não dá pra ignorar que o Vitória, sem assim, com o mundo dizendo não faça, a Vitória, vou dar-lhe. Assim, Mas pior que é isso mesmo. Veja, Assim, mas ele e Bruno Uvni aí eram meu irmão, duas. então, ou é pior duas contratação, coisas, assim, ou é absurdas. pior Mas jogador. Assim, eu simplesmente acho que fingir que não aconteceu é foda. A do Luan, Cauê, assim, foi assim, mas era o mundo gritando assim, É. vai morrer! Aí, pô, Aí vai. Vai sair a bala. E o Vitória, vou na frente. Meu amigo. Eu vou dizer por que eu não tinha colocado Luan. Porque Luan jogou poucas vezes. E ele não foi, nas vezes que jogou assim, um jogador extremamente tenebroso, porque ele mal entrava. Ele entrava faltando 10 minutos para acabar o jogo, para pegar a bola e tocar pro lado. Ele foi isso. Ele foi no Vitória esse jogador, sabe? Então, assim, não foi bom. Mas eu acho que, por exemplo, o Bruno Vini, Jean Mota e o próprio Luiz Adriano, que eu tinha colocado antes na vaga de Luan, foram caras que tiveram mais minutagem, mais oportunidades e, assim, tenebrosos, sabe? E o Pô, meu ainda teve voto, Luiz já Adriano, falando, seria em Jean Mota, porque pesa aí pra mim a questão da expectativa. Jean Mota chegou com expectativa alta no Vitória, para ser um cara que poderia revezar ali com o Mateuzinho, talvez um reserva de Mateuzinho, ou até mesmo para dar opção jogando aberto, né? Ele jogou muitas vezes aberto na carreira. E assim, não entregou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Na reta final, quando o Mateuzinho se lesionava, Mateuzinho se lesionou e Carpini, assim, preferiu jogar com 3 zagueiros, preferiu jogar com 3 volantes, preferiu fazer qualquer coisa, menos acionar Jean Mota, que seria a escolha mais lógica, vamos dizer assim, quando você fala da montagem do elenco. Então, para mim, Jean Mota, o pior disparado. Alguém contesta? Não. Luan já ganhou a categoria maior erro, né? Isso. Maior erro e assim, Me dou por ponto satisfeito. importante, Me dou por um ponto satisfeito. importante de por que ele foi o maior erro também. Porque Jamota fazia Deram- sentido. Isso. Deram 2 anos de contrato para ele, Fred. 2 É, anos eu de acho contrato, assim. Eu acho que disputa para ser um dos maiores erros do Nordeste, esse aí. em Do contratação. Nordeste, muito perfeito, grave, velho. muito Veja grave. só, a contratação de Luan, do jeito que foi, um dos piores erros do ano. Tem é o tipo a daquela coisa briga que é Tem grande. Mazola aí. Tem Mazola aí. Mazola e Guto nessa disputa. Veja só, Maza não foi pior do que isso, não. Veja só, o Cara, cara chega. É o que eu falei. A gente vai debater isso depois, mas numa reunião, alguém dizer, eu tenho uma ideia. Diz qual? Mazola. Meu irmão, não é possível que numa mesa esse nome tenha passado. Olhe, eu não sei não. Mas Mazola tem rendimentos mais recentes do que Luan. Tem. É isso que eu ia falar. tem, O Mazola, no tem. contexto da Série C, meio que vai, sabe? Tem um título ali que. Meu irmão, Agora, Subiu cara, cultuando. Luan, essa Luan. subida com o Ituano ainda vai dar uns 2, 3 anos. Porque Mazola não ganha mais nenhum emprego por causa daquela subida do Sport, não. Acabou. Já sufou Não, tudo ali que já podia. foi. Ali Já pra acabou. rivalidade já passou. Acabou. Quando Mas o Luan essa do recebeu- Ituano- Nascer com 8 anos depois, já conseguiu as coisinhas, pô. Então, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquela do Sport não contrata mais ele, mas o do Ituano contrata. Ainda chegaremos no Náutico, talvez com o sol nascendo. Mas. Não, eu acho que quando o Luan recebeu a ligação do Vitória, ele foi checar se não era trote. Porque nem ele mesmo deve ter acreditado. Rapaz, tem gente na Série A ainda me querendo. Porque, enfim, surreal. E o acerto já está escolhido, obviamente, também, né? Que é a contratação de Thiago Carpini. Isso, Ainda que o Vitória tenha ido muito bem, né, nas renovações, né, Arthur? isso. Essa renovação bem com com a- Wagner e Mateuzinho, né? Contratos longos, né, com Wagner e Mateuzinho. Muito Isso. importantes essas movimentações. Até Protegidos, mesmo para né? se proteger com o mercado. Talvez não sejam Isso. jogadores que vão ficar até o final do contrato. Dificilmente vão ficar. Mas aí o Vitória está protegido para fazer negociações interessantes. As contratações também do meio da janela do meio do ano, melhor dizendo, também foram muito importantes para essa recuperação. Porque Carpini chegou, deu uma competitividade ao Vitória, mas vale lembrar que o Vitória terminou o primeiro turno com 15 pontos. Porque Carpini também ele não é milagreiro, né? Então ajudou muito também ele conseguir conduzir o trabalho, os reforços que vieram ali no meio do ano. Mas, assim, disparado, o acerto ali com Carpini foi o maior É do absurdo. Vitória em 2024. Principalmente Ô. depois que o Arthur disse que não era bom demitir. No caso,
O Condé, né? Não, Foi... Carpini foi o maior acerto do Vitória e o meu maior erro. Disparado. Teve um superchat bem interessante aqui. Superchat não, desculpa. Um chat normal. Que eu já ia fazer a ponte para a nota de Carpini, mas antes disso eu vou ler que Marcelo Leal fala sobre a decepção que foi Dudu, né, na temporada. E dizendo que ele vai jogar a C na ponte. Ele vai jogar a Série C agora pela Ponte Preta. Cauê, é um ano... Dudu era um cara que estava numa perspectiva de virar um grande volante nesse mercado até de Série A, né? Exato, Fred. Mas que curva, né? Da mesma forma como a gente estava falando de um cara como o Luan, que chegou a ser o rei da América e simplesmente se desligou por conta da cabeça. Dudu é um cara que é complicado, né? Um cara que não se ajuda. O futebol dele tem um potencial gigante, mas a cabeça dele é uma bomba relógio que sabota o cara a qualquer momento. E aí você sai de um cara que fez uma Série B sensacional em 23, que o Vitória faz uma movimentação, tirando ele do Volta Redonda, que já vinha muito bem no Volta Redonda. É um dos pilares daquele time que sobe como campeão da Série B 23. E aí, quando você espera que aquele salto que ele vinha dando, aquela ascensão que ele vinha mostrando numa Série A, ia ser aquele cara que o Vitória talvez, possivelmente, fosse um dos pilares do time e que talvez nem virasse o ano no clube. Tamanho potencial que se enxergava nele. E aí, simplesmente, se desliga por fatores extracampo, volta para a Série B, não consegue jogar muito mal, não se torna titular, e agora está nesse mercado de clubes que talvez o Paulistão seja uma redenção ali para ele. Que queira ou não, o Paulistão, os holofotes são muito grandes. E se ele jogar, aí ele volta a entrar no patamar de jogador de possibilidades maiores até de uma Série A. Mas é incrível como ele implode a própria carreira, pô. Ele tinha potencial para estar aí nessa lista de melhor jogador, né? Começou a temporada estando nessa lista. Esse Bavi que a gente fala da primeira fase, por exemplo, foi uma grande atuação do Vitória. Jogou demais, pô. Jogou demais. Jogou demais. Muita bola ele jogou ali no começo. No turno regular, né? É incrível como ele se perdeu assim completamente no extracampo. Carpini nunca deu oportunidade para ele, porque Carpini é um cara que preza muito por esse comprometimento, né? Por o cara estar realmente ali comprometido com o extracampo focado no time. Mas realmente é uma decepção muito grande, assim, né? Eu até imaginei quando o Vitória foi emprestar ele, que ele iria para o Ceará para tentar se reencontrar com o próprio Condé, né? Que foi onde ele com quem ele viveu o melhor futebol. Se imaginava um caminho natural ali, né? Exato. Talvez fosse até melhor para ele, mas enfim. O Sport cogitou, viu, Arthur? O Sport cogitou, tal, buscou informações e recuou. Eu não sei se o próprio Condé não confia e não quis levar. Não duvido nada. Realmente, assim, é uma decepção muito grande, né? Um talento desperdiçado muito grande, assim. Arthur, esquece 2023, tá? Esquece 2023, que ele é o personagem principal do Vitória 2023. O Léo Condé, de 1 de janeiro de 2024, como treinador do Vitória até a sua demissão, qual a nota dele na temporada? Nota 5. É a que eu estava imaginando, né? E a nota dele, obviamente, cai na mesma proporção em que a nota de Carpini sobe. Porque exatamente. Se Carpini tivesse chegado e não tivesse dado o resultado, provavelmente a gente estaria com a nota maior aqui em Condé, porque a percepção da gente é uma análise resultadista, mas é uma análise do que aconteceu, né? Carpini nos provou que esse elenco do Vitória ele tinha como render mais na Série A. Então, a partir do momento que Carpini vem e nos mostra isso, não tem como a gente não deixar de avaliar negativamente o trabalho de Condé, né? Então, colocaria aí nota... E esse 5 aí é por conta do Bahia, viu? Porque senão era menos. Se fosse só Bavis, a nota era 9. E Carpini? Nota 9.
Só não coloco 10, só não coloco 10 porque... Veja só, pra você ter ideia, eu ia perguntar assim... Muito mais do que se esperava, muito mais. Eu ia perguntar assim, Arthur, minha pergunta tava na cabeça fazer assim... E Carpini, Arthur, por que a gente não vai dar 10? Minha pergunta ia ser justamente essa. Porque mais um pouquinho pegava Libertadores. Isso, exatamente. Eu ia dizer isso. A 10 seria a pré-Libertadores. Se o Vitória pega a pré-Libertadores, eu diria que 10. Como acabou farrapando nesse detalhe veja ali, só, que não é se farrapar. o Vitória não pega é farrapar, pré-Libertadores, ele ia ser 11, porque ia ser o Vitória pegando a pré-Libertadores no lugar do Bahia, pô. Porque assim, não tem... Ravel hoje, falou 2 horas e 20 sem parar aqui. Pediu até pra sair pra fazer um gargarejo. Ele não tinha falado 20 minutos se isso acontecesse. Não, irmão, veja só, se o Vitória tivesse entrado na Libertadores com o Bahia saindo, era loucura. Aí era loucura, pô. Tem meio ponto não, né, Fred? Aí. Tem não, a gente trabalha. É a regra de Celso. Regra de Celso. Não tem não. Porque eu daria meio mudar aí, isso no Réveillon, né, meu irmão? Eu daria mais meio, Cássio, só porque o homem conseguiu bater o Corinthians lá em Itaquera, que ele não tinha conseguido. Ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras. A minha é o melhor técnico do Brasil. Caramba, agora tá falando do São Paulo, eu já ia pensar que o Vitória fez que o Vitória roubou. Isso me deu muita alegria esse ano, esse homem. De vez em quando eu esqueço que Minhoca, o quanto Minhoca sofre do futebol. Fábio Mota, Arthur. Esse é uma nota difícil também, né? Bocão, falando besteira, né? Mas não veja só, o grupo pegou quanto? As coisas vão andando, é isso que eu acho que eu vou dar nota 8 para Fábio Mota. Não, falando sério, eu já esqueci, o Grupo City pegou quanto? 6. Pegou 6. Então ele é 7. Eu daria 8 para Fábio Mota. Não, quis dizer assim, então ele é pelo menos 7. Sim, tá. Por que eu daria nota 8, né? Eu acho que Fábio Mota está abaixo do trabalho de Carpini. Carpini, para mim, está acima. A Carpini foi quase a perfeição. A gente discutiu aqui por que não 10. Né? Fábio Mota, eu acho que o Vitória ele teve erros ali na primeira janela. A manutenção de Ítalo Rodrigues da B para A também foi um erro, mas depois ele corrigiu. Então, eu acho que essa é uma virtude de Fábio Mota. Né? Ele soube fazer as correções durante o caminho. E aí eu tenho que falar aqui, por exemplo, que a decisão dele de demissão de Condé e contratação de Carpini foi um grande acerto. Quando eu mesmo achava que era um erro, mas se provou que foi um grande acerto. Então isso é um mérito dele. Além da janela que teve no meio do ano, como eu falei, enfim. Para mim, nota 8 aí para Fábio Mota. E também a valorização que ele teve ali de jogadores como, por exemplo, Alejandro, que desde o começo do ano a torcida pegava no pé, não queria, ele bancou, manteve o jogador, né? Enfim, funcionou. Então tem que valorizar aí o bom trabalho. Um trabalho gigantesco, né? Não só de 2024, mas uma recuperação aí desde da Série C em 2022, fantástica que ele vem fazendo. A torcida aqui do Vitória quer mais, viu? Quer 9, quer 10. Uma tá assim, com... Se você, eu acho que o pessoal tá pegando, como o Iverlan falou aqui, né? Tirou a gente do fundo do poço. Então, estão pegando histórico. Não, mas aí é aqui a vida, né, meu irmão? Que tá junto da Série B, não é exatamente, isso. Ainda reforço 2 pontos aí, Arthur, que tu colocaste. A questão das renovações, que até foram faladas anteriormente, essa movimentação do Vitória, se muito antecipar, é algo que muitas vezes, por exemplo, eu cobro aqui do esporte, de faltar você olhar e se defender do que o mercado pode te olhar com fragilidade. E ele percebeu isso, de não perder um Wagner Leonardo no meio da temporada, e não só não segurar o cara, como aumentar a multa rescisória. E Mateuzinho, que é um cara que relativamente seria um jogador barato no mercado, até pela forma como o Vitória o captou, ele não é mais hoje em dia um cara que você olha e é qualquer real que vai tirá-lo do Vitória. Então essa antecipação de visão do Fábio Mota nesse sentido de conseguir blindar seus jogadores, seu clube de ofertas de fora, eu achei muito importante nesse sentido. Além de ter bancado um treinador, quando você tira Condé e vai atrás de Carpini, quando você olhava lá, você não enxergava tanto Carpini como um cara que tivesse um perfil
para aquele Vitória para escapar com o DNA que o Vitória tinha. Porque Carpini foi um cara que demonstrou talvez outras qualidades, outros adjetivos na carreira dele. E não parecia encaixar. E ele apostou no cara certo. No cara que pôde apresentar no Vitória virtudes que talvez a gente não tivesse observado de Carpini em outros clubes, com tamanha relevância. Então, acho que são 2 pontos a mais que valem muito nessa nota de Fábio Mota e de chegar nessa nota 8 aí. Verdade. O chat tá brigando pesado para vir o 9, viu, Fred? Eu não acho que não seria... Eu mantenho 8, e aí só explicando, eu vi gente falando aqui, como é que pode Carpini ter 9 e 8 para Fábio Mota? O meu ponto é que assim, Carpini pegou apenas o melhor momento. É 9 para Carpini mesmo, meu amigo. O melhor momento do Vitória no ano passa por Carpini, que fez um trabalho fantástico. Fábio Mota também faz parte desse ótimo momento que o Vitória teve, obviamente, né? Essa campanha do retorno, recuperação da Série A, tem muita da participação de Fábio Mota, não tenha dúvida. Tem o mérito dele, inclusive, de ter trazido o próprio Carpini. Mas o começo claudicante do Vitória também tem participação de Fábio Mota. Por isso que, na média, ele acaba baixando um pouquinho a nota por isso. Enquanto o Carpini não tem nenhuma ingerência sobre a Copa do Nordeste abaixo que o Vitória fez, ou o começo de Série A ruim, Fábio Mota participou desses momentos, então por isso que ele tem uma nota um pouco menor. Mas assim, o trabalho também muito bom, tá? Não tenho o que comentar, não. Acredito até que foi o maior nota de dirigente até agora. Só para complementar um detalhe aí também sobre o Fábio Mota, eu acho que teve algumas declarações dele no começo da temporada que eu achei um pouquinho... Não, as declarações dele são ruins. E foi uma coisa assim, não, vamos brigar na parte de cima da tabela. Eu falei, peraí, meu amigo, né? Tipo, tudo bem que é para dar uma moral na turma, mas eu achei, para dizer, fora da realidade. E eu acho que isso também gerou, enfim, uma cobrança. Arthur, sobre notas, ele tá com a mesma nota de Marcelo Paes e de Bruno Rodrigues, né? Nesse caso, a nota de Bruno eu acho que foi meio superfaturada aí, pelo jeito. Ainda bem que você reconhece. Dá para refazer. O cara que avaliou o Santa Cruz estava meio emocionado, pelo jeito. Eu achei muito alto. Ponto lá, bota um 7. Eu já tô voltando aqui, já tô subindo aqui no arquivo original para dar um 7. Ou então coloca todo mundo. Ou então coloca todo mundo. Um pontinho a menos ali não ofende ninguém, viu? Ou então tem que subir Marcelo Paes e Fábio Mota para 8,5. Mas assim, irmão, é o que Marcelo falou aqui. Cara, veja só, com todo respeito. Presidiu Santa Cruz. Não pagar R$1 de dívida assim e ainda ganhar um 9 assim, é um fenômeno, porra. Assim. O que o Santa Cruz deve, assim, a recuperação judicial não saiu ainda. Ainda não foi firmado. O máximo que fez foi manter os salários em dia, mas assim, a dívida está congelada. Não fez um campo e tal, assim. Porra, 9. Ele pagou os salários de 23, né? Que tava Cássio, mas foi 23 ainda. Foi 8, foi 9 não. É difícil avaliar que 23 é presente. Quando eu falo dívida, eu tô falando de dívida de 2005, 2000, 95, Cássio, 1980. Tem um fator ainda, Cássio. Além do Santa Cruz só ter jogado por 3 meses, Bruno Rodrigues teve o dinheiro da indenização do antigo CT do Santa Cruz. Então, foi quase 2 milhões aí para poder gerir esses 3 meses. Então, isso ajudou demais ele. É o Pedro Lima. Foi o Pedro Lima ali. Dinheiro da Liga. Mas pode corrigir, que realmente Fábio Mota e Marcelo já foi corrigido lá, já foi corrigido. Tu colocasse quanto lá, Fred? 8. 7. Dando, eu falei um ponto, viu? Veja. Aí é Fred. Não, mas era 8. Era 8. Eu tava falando como se tivesse 9, por isso que eu tava dizendo assim, 9. Ninguém foi 9, não. Então, desculpa, veja. Tudo tem limite, mas tudo tem limite. Não, eu tava falando assim, eu tava pensando aqui, 9. Por isso que eu tava assim, 9. Nesse ano do Santa Cruz, assim, é um fenômeno, mas não. 7 tá de bom tamanho. Eu acho que 9 só Carpini que conseguiu até agora. E nem Voivoda. Não, conseguiu. O do Carpini é bem justo, inclusive. Assim, o cara conseguiu. Voivoda conseguiu uma bomba e deixou na Sul-Americana. Minhoca deu 8, mas a turma empurrou aqui e foi um conselho. Não, 9 não fez não, nesse caso não. Foi muito bem. Mas assim, eu gosto mais do Voivoda, só para deixar claro. Mas eu acho que o que o Carpini fez
Esse vai ser um grande debate na enfim, escolha. até porque. Agora, Carpini é o melhor técnico entre os mortais. Agora, aproveitando isso, Mioca, a gente precisa fazer uma pausa estratégica aqui, que é o seguinte: obviamente, o programa. A gente sabia que ia demorar, mas tá demorando mais do que o esperado. Então, assim, não dá para manter de castigo. Cauê ficou muito tempo calado, tá de castigo até agora e tal. Que vem aqui Não, até os dois falaram pouco tal. Mas uma coisa é ficar de castigo, queira ou não, de 10 Nath já deve ter às fumado 2, uma carteira de cigarro enquanto espera aí. E a gente não percebeu. Uma coisa é ter ficado de castigo de 10 às 2, né? Outra coisa é o cara que já falou sustentar até 4h40 da manhã, sei lá até que horas vai. Então, a parte da escolha dos melhores da região já está decidido que a gente faz depois.